amiga, meu amigo, canais de esquerda precisam do seu apoio. O blog da cidadania está chegando a 500 mil de inscritos. Falta pouquíssimo. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de outubro de 2023. São 8 horas da manhã. E o julgamento das 3 ações contra Bolsonaro no TSE pode trazer consequências seríssimas para o ex-presidente, inclusive porque há uma mudança muito radical na decisão dos ministros individualmente. 2 deles podem surpreender. Tudo isso você vai ver nesta edição. O parecer da Procuradoria Eleitoral é pela improcedência dos pedidos, o que diminui as chances de novas condenações. Braga Neto, que também é réu, tem mais a perder. Na verdade, a Procuradoria Eleitoral age em nome do PGR anterior, o Augusto Aras, e já tinha se manifestado a favor do Bolsonaro, mas essa decisão da PGR de Augusto Aras, que na verdade a Procuradoria-Geral Eleitoral é também a Procuradoria-Geral da República, né? Essa decisão de pedir pizza para Bolsonaro deve ser rechaçada frontalmente. E o mesmo plenário do TSE que tornou Bolsonaro inelegível neste ano volta a julgá-lo nesta terça-feira em 3 ações de investigação judicial eleitoral por abuso do poder político durante a campanha de 2022. E o Braga Neto também é réu. As ações foram propostas pelo PDT e são assinadas pelo advogado Valber Agra, que foi à tribuna do TSE defender a inelegibilidade de Bolsonaro. Essas ações são sobre lives que ele fez nos dias 18 de agosto e 21 de setembro de 2022, com o argumento de que teria usado as estruturas do poder público para pedir votos para ele e para apoiadores. E, na verdade, está aqui ele pedindo votos e usando o Palácio do Planalto para isso. A live de agosto, por exemplo, foi feita dentro do Palácio Planalto. No final dela, Bolsonaro pediu voto para correligionários. E a terceira ação que vai a julgamento é da autoria da coligação Brasil Esperança e foi, na época, feita pelo advogado e hoje ministro Cristiano Zanin. O objeto dela são encontros que Bolsonaro fez nos dias 3, 4 e 6 de outubro com governadores e artistas no Palácio da Alvorada para demonstrar apoio e pedir votos. Um dos políticos que na ocasião esteve ao lado de Bolsonaro pedindo votos para ele na campanha é Romeu Zema, que um ano mais tarde tem dado sinais de que quer se distanciar do Bolsonaro. As investigações conduzidas pela Polícia Federal sobre o caso das joias e a fraude nos cartões de vacina, além da inelegibilidade decretada pelo TSE, têm reduzido a fidelidade de apoiadores a Bolsonaro. O Benedito Gonçalves, o corregedor-geral eleitoral e relator das 3 ações que vão a julgamento nesta terça, Bolsonaro é julgado pelos mesmos ministros que o tornaram inelegível. Nos casos desta terça, o Ministério Público é contra a condenação de Bolsonaro graças ao Procurador-Geral da República. Um fator que diferencia esses 3 processos que tornou Bolsonaro inelegível é o entendimento da PGR. Por ser um braço do Ministério Público Federal, mesmo sem ser autor do processo, a Procuradoria Eleitoral se manifesta nas ações de investigação judicial eleitoral, opinando pela procedência ou não dos pedidos. Apesar de ser uma manifestação que a PGR diz tem bastante peso na decisão do tribunal. Nesse caso, porém, não existe a menor possibilidade de o TSE amaciar para Bolsonaro. Sobre os encontros com governadores e artistas, o vice-procurador diz que não é possível garantir que essas manifestações de abono produzidas em prédios públicos tiveram impacto substancial sobre a validade das eleições.
A questão não é se produziu algum efeito ou não, é que não pode, né? Então ali, se não deu certo, azar do Bolsonaro, mas ele não poderia ter usado o Palácio da Alvorada, nem o Palácio do Planalto para fazer campanha. De acordo com a lei, os ministros do TSE não precisam concordar com a PGR e podem condenar Bolsonaro mesmo assim. A Agra, advogado do PDT, diz que a sigla continuará lutando por uma condenação. Bolsonaro deve ser declarado inelegível de novo. As ações de investigação judicial e eleitoral têm 3 possíveis sanções: inelegibilidade, cassação da chapa e o encaminhamento para investigação criminal. De acordo com a advogada eleitoral Isabelle Paz, sócia do escritório Calado, Petrim, Paes e César, a cassação não é mais possível porque as eleições já se encerraram. A inelegibilidade é um horizonte passível tanto para Bolsonaro quanto para Braga Neto, que ele tem mais a perder nesse julgamento, porque o TSE pode decretar Braga Neto inelegível e aí ele não vai poder concorrer à prefeitura do Rio. No entanto, a inelegibilidade não funciona como uma pena criminal, em que uma condenação vai sendo somada com a outra e vai ficando cada vez mais longa. Não vai ter somatórias de inelegibilidades de Bolsonaro. Mas, na verdade, o que acontece nesse caso, você veja aqui que o Braga Neto é quem tem mais a perder, e o que tem uma grande chance de acontecer é a possibilidade de investigação criminal. A possibilidade de punição de investigação judicial e eleitoral é que os ministros do TSE enviem cópia do processo para o Ministério Público pedindo uma ação criminal contra ele, e devido ao nível dos abusos é considerado que há uma chance muito concreta de Bolsonaro ter um pedido de investigação criminal contra si feito hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. E uma das principais consequências do julgamento de hoje é uma mudança de posição do Raul Araújo e do Nunes Marques, que são ministros do TSE também. O que acontece? Nunes Marques, que é bolsonarista e na sessão do TSE que declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos, votou contra a inelegibilidade, e Raul Araújo, outro bolsonarista do TSE, que inclusive quis calar críticas políticas a ele no festival Lula Palusa no ano passado, esses dois que têm ficado isolados nas votações existe uma perspectiva de que eles podem se unir ao resto dos ministros do TSE e condenar Bolsonaro também. Esse seria um golpe muito duro para Bolsonaro, o de perder no TSE esses apoios, até porque um desses ministros do TSE, o Nunes Marques, é também ministro do STF e tem sido criticado duramente por estar sempre passando pano para Bolsonaro, inclusive absolvendo bolsonaristas que depredaram os 3 poderes, e essa pressão em cima do Nunes Marques pode fazer com que a partir de hoje ele mude de conduta. Isso será uma bomba política na cabeça do Bolsonaro, política e judicial. E reação do Senado ao STF anima o Bolsonaro para 2026, porque está sendo cogitada a eleição de mais senadores bolsonaristas em 2026, o que pode, em tese, enfraquecer o STF e até gerar uma anulação da inelegibilidade de Bolsonaro lá em 2026, está muito longe ainda, possivelmente, talvez ele esteja até na cadeia nesse momento, não é? E o que acontece é que o TSE, o STF pode considerar
inconstitucional tudo que o Senado vier a fazer no sentido de tentar anular suas decisões, não é? Então o STF tem esse poder. E vaga no Supremo. A indicação para o Supremo pode ficar para 2024. Entraves como eventual escolha de Flávio Dino e pressão por mulher negra para o cargo estão entre os motivos que podem levar Lula a adiar a decisão, e isso é péssimo, não é? Porque o STF, com 10 ministros, pode ter surpresas em muitas votações importantes, não só para o governo, mas para a cidadania. Cresce a força dos ministros bolsonaristas do STF com 10 na corte em vez de 11. Por quê? Dependendo da situação, pode se produzir empate no STF, apesar de que a solução seria o presidente, o Barroso, não votar, o que fortalece ainda mais os dois bolsonaristas. Quanto menos gente tiver no TSE, como os bolsonaristas são ínfima minoria, é melhor para eles. E os bolsonaristas planejam paralisação com Z, escreveram paralisação com Z, geral do Brasil no dia 12, mas isso é só uma curiosidade, né? Eles não têm força para parar o Brasil no dia 12, e na verdade o mais interessante nessa notícia é o erro crasso de português, né? Paralisação com Z. E o Tarcísio enxuga gastos sociais e turbina a pasta de braço direito e prevê Sabesp privatizada, o que também cai nas costas dos pobres. Então veja, quem elegeu Tarcísio governador de São Paulo não foram os ricos, não foi o bairro dos Jardins, as regiões nobres da capital ou as regiões ricas do interior de São Paulo. Quem elegeu Tarcísio governador foram os mais pobres, e é justamente eles que estão perdendo. Comandada por Arthur Lima, amigo pessoal do governador, a Casa Civil terá uma alta de 353% nos recursos, enquanto tira 700 milhões de reais do social e privatiza a Sabesp, que vai encarecer as contas de água. Bolsonaro e PL alinham o discurso em dia de julgamento no TSE. No mesmo dia em que enfrenta mais um julgamento, Bolsonaro se reúne com o PL e, entre outros assuntos, ele e seus aliados vão alinhar qual será o tom da reação aos julgamentos. Vão dizer que é julgamento político e que o TSE é comunista. Basicamente é isso. E a CPI do 8 de janeiro chega à reta final sem ouvir os principais alvos, mas deve pedir cana para Bolsonaro, deve pedir o indiciamento criminal do Bolsonaro. E os bolsonaristas tinham uma data limite para o golpe contra Lula e dividiram esse plano golpista em duas vertentes: o plano político e o plano legal, né? O plano operacional, na verdade, o plano político e o plano operacional. O operacional é invadir os poderes, fechar as estradas, e o plano político era o de compor um arcabouço jurídico para justificar o golpe de Estado que eles estavam planejando. E grupos LGBT se manifestam a favor da dança que foi chamada de Bate-Cu, em que uma dançarina de fio dental aí ficou rebolando de costas para a plateia e causou um constrangimento no Ministério da Saúde, porque a ministra da Saúde, Anísia Andrade, não teve como justificar uma dança erótica no Ministério da Saúde. É uma situação difícil. Os LGBTs, eles são favoráveis a maior ousadia, tal, né? Isso num país conservador é muito difícil. É uma situação muito difícil e espera-se que
haja o entendimento de que politicamente isso é muito complicado, porque o Brasil é um país muito conservador. Particularmente, minha amiga, meu amigo, eu acho isso uma bobagem, porque não vai mudar nada, não é? O que importa é a saúde e trabalhar direito. E você contenta algum grupo aí que esteja querendo uma performance diferente. Mas os conservadores estão caindo em cima e num momento como esse isso é muito prejudicial para o governo, né? E o 7 de setembro, programas sociais, desinformação. São 15 as ações contra Bolsonaro no TSE. Vamos dar uma olhadinha rapidamente. Uso eleitoral do Planalto e Alvorada, isso está sendo julgado hoje. 7 de setembro, o uso da estrutura do Estado nas comemorações de 7 de setembro. Viagens internacionais durante eleições presidenciais do ano passado para projetar uma imagem de estadista para Bolsonaro às custas do erário. Programas sociais. Uma das ações avalia se Bolsonaro usou a máquina pública para promover a candidatura, e usou programas como Auxílio Brasil, dinheiro para caminhoneiros, taxistas e até consignado para beneficiários de programas sociais. Tudo isso ele usou dinheiro público para fazer. Isso é uma das coisas mais ilegais que existe, tá, pessoal? E ataques ao sistema eleitoral, ele já foi inclusive condenado por isso, mas tem mais ações nesse sentido. Desinformação dos processos trata de uma rede de dezenas de perfis utilizada para promover desinformação e ataques às urnas em favor do Bolsonaro. Disparos de SMS, uma ação investiga disparo em massa de mensagens SMS com teor bolsonarista, feita de um número usado pelo governo do Paraná. Veja só. Casa da Pátria é uma das ações, apura uma suposta rede de campanha paralela chamada Casa da Pátria, que seria composta por líderes religiosos e empresários e que não foi contabilizada na prestação de contas do bolsonarismo. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.